Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações e sejam bem-vindos ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche. E eu sou o Berg. E continuando nossa saga no mês de março com o podcast É Delas, nós temos aqui... Márcia. Mais uma vez. Mais uma vez. Pra vocês faz uma semana, mas pra nós parece que foi agora há pouco. Pois é. Parece que acabou de acabar. Do outro lado do Pacífico, dona Andréa Zotelli. Oi, tudo bom, pessoal? De volta. E na capital montrealese nós temos... A Carol, tudo bem? A Carol. Capital montrealese. Capital montrealese não é essa, não? É capital do quê? Não sei, é capital da província, não? Não. Não. Nossa, revirei uns 20 mil nos... Cara. Vai perder cidadania. Nossa. Agora, vamos gravar de novo. Da aula de geografia. Meu Deus. Vamos perdoar, porque ele nunca morou na província de Quebec. É verdade. Exato. Nunca, né? É que a capital, você só conhece a capital nacional. Só a capital nacional, que é a capital da nação. Exato. Montreal deve ser a capital do que? É a grande metrópole, mas não é a capital. Então... É a capital da Fórmula 1 no Canadá. Montreal é a grande metrópole depois de Toronto, tá? Nossa, tretas. Tretas. Pô, Vancouver perdeu essa? Nossa, eu sinto tretas, mano. Que triste. Vai ter nego calculando a área aí dentro com o Google Maps pra ver se é verdade. Antes que eu me entregue mais e acabe me afundando mais nessa cachafardura aqui. O tema de hoje nós vamos falar sobre machismo. Ele existe? Onde anda? Com quem se alimenta? E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora. São eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, e esse projeto continua funcionando. A gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances. Energia Finances, que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido. Do universo. Se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro viagem, porque você não quer ficar sujeito às intempéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastroenterite. Economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo que eu não uso esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino, da Active Exams. Você tá pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS ou o TOEFL ou o SELP, whatever, você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A Soraya é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do listening, do writing, ou do speaking, ou telepathy, ou transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora. É isso aí, aprender francês agora, ainda, eu ia dizer de férias, mas a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede pra gente que a gente manda para você e visite nossas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante conteúdo para você começar a aprender francês já.
Então, www.aprenderfrancesagora.com, ou se você for no Facebook, Aprender Francês Agora, ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. Assina e fica por dentro, vale a pena. É isso aí. E se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora canadagora.com/serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem. Machismo, né? Essa palavrinha que tá cada vez mais na moda, porque de fato parece que a gente está abrindo os olhos para como nós somos machistas por anos e anos e anos. Afinal de contas, a gente vivia o patriarcado tá mandando, ou tem mandado por muito tempo, né? E ainda mais porque a gente veio de um país que é essencialmente machista, né? E aqui, morando no Canadá, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? Aqui, a questão dos direitos da mulher e o respeito aos gêneros acaba sendo bem mais forte. Ou pelo menos é isso que a gente percebe. Vocês concordam com isso? Ou tô realmente repetindo notícia de telejornal? Eu concordo, porque a gente aqui, por exemplo, eu não sinto medo de sair à noite na rua. É uma coisa que lá é meio impensável, sozinha, né? O universo que eu venho é um universo bem masculino, da engenharia. O medo, por exemplo, de estupro, né? Um crime mais odioso, assim, que a gente pode pensar contra as mulheres. Não sei se eu tô baixando a guarda demais também, mas eu não tenho. Você está abaixando a guarda demais. Não, mas assim, aquele medo iminente de que se você olhar para qualquer lugar, qualquer pessoa é um potencial agressor. Aqui eu tomo cuidado. Eu não tenho esse medo constante, aquela tensão, sabe? Sim. Sim, é muito, muito, muito menos do que no Brasil, né? Mas ainda existem alguns casos, assim, que acontecem. Realmente não dá para baixar totalmente a guarda. A questão do estupro aqui é difícil de você mapear os lugares onde uma mulher pode ser atacada, eu acho, assim, pelo menos a minha impressão. No Brasil, eu lembro que eu tinha medo de voltar a pé para casa, de andar numa rua normal, dependendo do horário, ou mesmo de dia, ou no começo da tarde. Aqui eu acho que esse tipo de medo, eu pelo menos não tenho, como você estava falando também. A questão do estupro, eu acho que ela é presente, mas um pouco mascarada aqui, mas eu não consegui ainda, com os anos de país que eu tenho, eu não consegui mapear como ele acontece, mas ele acontece porque ele é noticiado. Você acha que a gente o Canadá é realmente menos machista que o Brasil? Sim, toda a vida. Muito menos, muito menos. A diferença é grande, não só em relação a essas situações, mas em relação no ambiente de trabalho, na escola, quando eu estava no college, nos lugares onde eu vou, você vai ser atendido em vários lugares, num médico ou num supermercado, uma loja, no mecânico, quando você leva o carro para fazer manutenção e tudo. É diferente, a postura aqui das pessoas é diferente e você sente assim, a discriminação, né, pelo sexo, assim, pelo gênero, muito menor do que era no Brasil. Realmente, no Brasil, existe bastante esse risco que a Carol citou da violência sexual, não só nas ruas, mas também dentro de casa, né? A gente tem que lembrar que muitas agressões acontecem dentro de casa. E também no ambiente de trabalho, a questão do assédio, sabe? Eu mesma sofri isso quando trabalhei já, mais do que uma vez, de você ter um colega de trabalho, alguém que é hierarquicamente superior a você, de te assediar, querendo realmente favores, né, vamos dizer, sexuais, e porque eles se sentiam à vontade para fazer isso. E aqui isso é impensável, entendeu? No Brasil isso aconteceu comigo mais do que uma vez, e aqui eu acho que é uma coisa que nunca vai acontecer, ou muito improvável. O que eu acho que é diferente aqui, é porque a denúncia ela vai sair de imediato, né? Assim, a mulher, ela não, regra geral, ela não aceita isso nem
nem de pensar. Então, se você vir de gracinha, de alguma coisa assim, pra você levar uma resposta daquelas boa imediatamente, assim, instantaneamente, é muito grande a possibilidade. Então, diminui muito essa isso é tão falado, isso é tão veiculado, que eu acho que o pessoal tem um certo receio de tentar, ou de estar pensando, será que eu fiz? Falei isso, tem que ter cuidado. Sabe, assim, eu cito mesmo porque no meu caso, eu trabalho com várias mulheres, no caso, que são gerentes de projeto comigo lá no trabalho, e tem uma, pra você ter ideia como é engraçado, né? Tem uma das minhas colegas de trabalho lá que é marroquina. E por vir de um país de cultura árabe, tem sempre aquela coisa de você ficar, sabe, você não pode às vezes encostar na pessoa, você não pode, sabe, é meio uma certa distância, uma certa preocupação, porque em termos de religião eles são diferentes, mas dentro do islamismo e das religiões deles lá, tem gente que é totalmente mente aberta e tem gente que é totalmente conservador em relação à religião. E essa menina que trabalha comigo, ela chega e empurra, sabe, cutuca e dá o braço e sabe assim, abraça e fala, e é tão, entre aspas, normal, que eu te juro que na primeira vez eu fiquei preocupado, sabe? Eu fiquei sem saber sabe, eu cheguei, ela chegou do meu lado e agarrou meu braço, e a gente caminhou um corredor inteiro assim dentro do trabalho, ela segurando meu braço e a gente conversando, e eu fiquei meio sem saber que se eu reajo, eu não reajo, eu faço o quê, sabe? Eu espanto. E assim, normal, simplesmente por questão dessa entre aspas, pressão que a gente tem de ser sempre correto em relação às mulheres, que na verdade é algo normal, né? Não deveria ser nem ser algo que a gente deveria estar discutindo, mas a gente entende. Por exemplo, eu sou de construção civil, né? Então sempre que eu trabalhava em obra, eu ia para obra, eu sempre trabalhava, muitas vezes trabalhei em obra e ia em obra, e quando chegava lá, você vê o pessoal da obra, o pedreiro, o profissional que está lá trabalhando, olhar para você com um olhar diferente, né? Não é um olhar normal, é um olhar de quem tá comendo com os olhos. Exato, que eu não queria falar assim explicitamente, mas é bem isso mesmo. E mesmo assim, que eu nunca fui de ir, sabe? Eu ia meio piona vestida para obra, né? De bota, de calça jeans, não sei o quê, mas eles te olham com aquele olhar de desejo, né? E aqui você vai na obra e ninguém fica te olhando desse jeito, você entendeu? Se duvidar, eles nem veem você passando ali. Então é bem diferente. Isso tem a ver com a cultura brasileira também, de ser mais assim, erotizada, né? Do que aqui. Mas tem também a questão do respeito, é difícil você ver alguém te olhar com esse olhar que eles olhavam no Brasil, entendeu? Eu já ouvi de mulheres aqui falando que sentem falta do fio-fio, do assovio dos operários de construção civil. Né? Que aqui é como se elas deixassem de ser mulher porque ninguém olha e ninguém assovia. Exato, já vi também. Eu quando ouvi isso aqui, eu disse assim, a gente falando em machismo, eu acho que isso é um comentário machista por parte da mulher também. Ao mesmo tempo que a mulher tá buscando o respeito, né? Ela quer um outro lado. Então, é um negócio meio complexo, entendeu? Mas uma coisa, Márcia, é admiração e outra é abuso, né? Concordo com o Berg. Mas aqui você não tem o assobio de jeito nenhum. Acho que se isso acontecer, com certeza a pessoa vai ser denunciada. Então... Sabe uma coisa que eu acho engraçado aqui no verão? Todo mundo anda de bicicleta, né? E eu fico impressionado com a quantidade de mulher andando de saia de bicicleta aqui. E não tem aquele fuzuê. É na boa. Agora, vá tentar andar de saia no Brasil pra você ver o que acontece. Ou com os shortinhos, né? Ou de shortinho. Exatamente. Aí a gente pode falar também, por exemplo, falando um pouco do machismo das mulheres, né? Que eu acho que é o mais doído na gente. A gente mesmo, né? A gente tem isso dentro da gente, que a sociedade onde a gente foi criado e isso entrou como um valor na nossa cabeça que agora a gente faz conscientemente tentando tirar, né?
Mas, por exemplo, aqui tem muito, pelo menos aqui em Montreal, mesmo com menos 40, vocês conhecem, o pessoal sai com saia, e bem curta. E tem as pessoas mais velhas, não só as meninas, mas pessoas de 40, 50 anos de saia mini. E aí você pensa assim, o que essa mulher tá fazendo com essa saia? A gente... Eu tenho uma teoria, Carol, mas eu não posso falar em público. Não, mas o meu ponto é só dizer assim, isso daí, o que eu tenho a ver com a vida dela? Tipo assim... Exato. Mas isso passa na nossa cabeça, só que tipo assim, antigamente seria super normal eu pensar assim, mas depois de um tempo que eu tomei mais consciência disso tudo, a hora que bate isso na minha cabeça, já dá até aquela pontada, eu falei assim, não acredito que eu tô pensando num troço desse. Mas a gente precisa tirar isso da gente, assim. Quando eu vejo uma pessoa com pouca roupa no inverno canadense aqui em temperaturas muito baixas, eu olho e falo, nossa, esse é canadense de verdade, hein? Mas nem só no inverno, tipo, no dia, qualquer dia, né? A gente pensa esse tipo de coisa. Não, porque às vezes tem homem também. Às vezes tem homem que tá de bermuda num frio de lascar e você fala, como eles conseguem resistir a esse frio? Então... Pode ter o lado machista do comentário de você pensar da mulher, mas a pergunta é assim, a gente se espanta porque a gente não consegue sair naquela temperatura com aquela pouca roupa, né? Só quem acho que nasceu aqui, né? O meu ponto seria mais assim, em qualquer situação, uma mulher, né, no caso, mostrando o seu corpo da maneira que bem lhe convier, porque ninguém tem nada a ver com isso, mas esse pensamento passa na cabeça e é um pensamento machista. Mas aí não tem a questão do que a Márcia falou agora há pouco, que a mulher daqui talvez sinta a falta daquele, entre aspas, daquele cortejo masculino, e aí ela se sente prazer em se vestir bem, que é normal, e aí ela se veste porque ela vai se achar bonita, porque ela vai se achar que ela entre aspas, tá arrasando ali e tal, e como ela não tem o medo de ser olhada como carne, né? Então ela não tem muito essa preocupação. Sim, ela se veste pra ela, né? Não pros outros. E o frio tem uma questão também que a gente não vê, que às vezes tem gente que eu já vi muito comentário disso, que a pessoa diz assim, eu saio de casa, entro no carro, desço do carro, entro no trabalho, o tempo de frio é tão curto que não importa muito o que eu visto, então... O tempo de exposição é baixo, né? A pessoa não vai ficar ali fora muito tempo. Isso. Eu acho que aqui a gente tem uma diversidade bem grande de estilos, né? Então, se você vê alguma pessoa que está um pouco diferente do padrão, as pessoas não olham. Então, eu acho que é uma questão de educação, é uma questão de respeito, é uma questão de... Você sabe quais são as consequências que você vai ter se você sair um pouco da linha. Então, pelo menos isso, visivelmente, quando você está no meio de outras pessoas, eu acho que isso é bem mais controlado. Agora, a questão do machismo, por exemplo, dentro de casa, eu acho que uma resposta que começou foi com, por exemplo, no Quebec, foi com a Revolução Feminina, onde a mulher ela tomou um pouco de espaço. Então, hoje você vê mesmo dentro das famílias canadenses a questão de divisão de tarefas, não tem uma tarefa muito específica, homem e mulher. Ainda eu acho que a mulher ela tem uma tarefa maior ainda de cuidar dos filhos, mas é muito, 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 muito comum você ver a participação dos pais. E uma coisa que também eu vejo muito, que no começo eu ficava mais impressionada, é você ir em loja e tá o pai comprando roupa para os filhos pequenos, coisa que seria um certo preconceito no começo, era um certo preconceito da minha parte, que isso me sobressaiu nos olhos. Porque na nossa cultura tem essa coisa, principalmente no Brasil, assim, mais forte, de que isso é uma tarefa feminina, né, Márcia? Sim, exato. E na verdade não é, qualquer um pode fazer. Exato. E eu acho que também faz, a questão do machismo, ela
um bom percentual é da mulher, porque, por exemplo, assim, vamos pegar esse exemplo aqui de que o pai foi comprar roupa para as crianças. Então, se o marido chega em casa com uma roupa que a mulher não gosta, isso pode gerar um atrito, né? Então, deixa o pai comprar a roupa que ele escolheu, ou que a criança e o pai escolheram, sem fazer nenhum comentário do tipo, pô, você não sabe comprar roupa para os seus filhos, alguma coisa nesse sentido. Exato. Então, eu acho que faz parte, diminuir o machismo também faz parte, é um papel da mulher para ajudar ao homem a conseguir fazer tarefas que antes eram rotuladas sendo tarefas femininas, por exemplo. Exato. Que o machismo, eu acho que é dos dois lados, não é só coisas que só o homem pode fazer, mas coisas que só a mulher pode fazer, mas que o homem deveria saber fazer também, alguma coisa assim. Eu acho que aqui é bem menor esse negócio. Eu tava lembrando do Patrício, a gente encontrou com um amigo meu semana passada. Ele é um amigo meu, eles tiveram um filho, acho que tem um ano, o menino não tem um ano ainda. E ele foi olha como era a vida, pra você ver como eles realmente não fazem distinção nesse negócio. A mulher dele foi passar a manhã no spa, ele foi pro karatê e levou o filho no bebê conforto e ficou com o filho ali. Ele ficava responsável por tudo, dar de comer pro menino, trocar o menino, etc e tal. E ela disse, você fica com ele, eu vou no spa. Cuide, a gente se vê depois. Sim, e exato. detalhe, ele, né, naquela semana ele estava entrando em licença paternidade de 2 meses, né? Ele que ia ficar com o filho em casa. Porque não tem essa discussão assim de que isso não tem essa presunção, ou vamos dizer, essa predefinição de que isso a mulher deveria estar fazendo isso aqui. Aqui é mais definido de que a responsabilidade é dos dois. Sim. Os dois têm que dividir as tarefas iguais e ponto. Cada um vai fazer uma parte, cada um tem sua hora de fazer. Isso que você falou, Márcia, de o bebê, de pai comprar roupa pro bebê e muitas vezes a mulher criticar e dar o chilique, que roupa horrorosa que você comprou. É bem o machismo que está incutido dentro das mulheres que a gente estava discutindo, eu e Carol estava conversando, a gente estava debatendo essas coisas no grupo, de que muitas vezes o homem quer fazer, no Brasil mesmo. Eu via casos de amigos homens que queriam fazer as atividades dentro de casa, ou queriam cuidar do bebê, queriam trocar a fralda do bebê, queriam vestir o bebê, dar banho, ou até fazer outras tarefas, e a mulher muitas vezes não deixava. Ela não deixa, não é que ela fala assim, não, você não vai fazer. Ela simplesmente vai e ela faz primeiro, porque ela não quer que ele faça, porque ela acha que ela faz melhor. Isso é um machismo também. Eu falo que é um machismo invertido. A Carol falou, não é um machismo invertido, porque é machismo também, mas eu falo assim, o machismo invertido, ela acha que o homem é incapaz de fazer uma coisa tão bem quanto ela, então ela nem permite que ele faça. Ou lavar a louça, ou colocar a louça dentro da máquina, guardar a louça, lavar a roupa, qualquer coisa dentro da sua casa que você acabe preferindo você fazer porque eu faço melhor e ele não vai fazer tão bem quanto eu, a mulher vai acabar se sobrecarregando por conta do machismo que está na cabeça dela, de achar que o outro não sabe fazer tão bem quanto ela, entendeu? E eu já penso assim, mas poxa, se você não deixar ele praticar, como é que ele vai aprender a fazer? Como é que ele vai fazer bem feito se ele nunca tem condições? Você não deixa. Era uma reclamação comum, assim, de amigas minhas que reclamavam. Vou fazer uma pergunta pro Massaro, que não falou muito ainda. Esse é aquele momento que a gente perde toda a audiência feminina, né? Meu amigo Japa, me diga uma coisa, como é que você vê a questão da transformação da mentalidade do homem brasileiro, no caso do casal brasileiro, que vem pra cá com essa ideia errada de que a mulher faz isso e o homem faz aquilo, e um cuida de uma coisa, outro cuida de outra, e quando chega aqui, até pela questão de estar sozinho, não ter muito apoio de ninguém, tem que se virar e todo mundo tem que fazer tudo. É esse momento que a gente combinou, que a gente nunca mais vai ter... Vai lá, Mar, sem muito dó. Eu tô ferrado, porque meu pai é japonês e eu cresci no Brasil, então eu sou o arquétipo do machista chauvinista, certo? Na verdade, tinha tudo pra ser isso, mas dentro da casa, a mãe criou a gente sendo... A mãe nunca deu muita diferença, assim, de gêneros entre a gente, assim, tipo, isso é tarefa de homem, isso é tarefa de mulher.
a única coisa que elas jogaram na minha costa era como eu era o homem, como eu era o filho mais velho, ela dizia, você é o responsável por ajudar suas irmãs em tudo que elas precisarem. Mas, tipo, nunca foi assim, de dizer, isso é coisa que homem tem que fazer sempre, isso é coisa que mulher tem que fazer sempre. Tanto que ela disse, case com uma mulher que vai lhe respeitar pelo que você é, não porque você é homem. Ainda bem que você casou comigo, né, Marco? Ficou meio estranho tudo, é isso que você falou agora. Não, mas é porque ela sempre foi assim. E tu tá de prova aqui pra falar isso. Eu não me importo de fazer nenhuma função da casa, com exceção de uma. Limpar o banheiro. Cara, eu odeio lavar banheiro. É a única coisa que eu odeio fazer na minha vida. Eu pago. Se eu precisar pagar minha esposa pra isso, eu pago. Opa, vamos começar então. Aí, ó, agora a gente começou a falar um bom idioma aqui. Eu sinto que eu me enterrei de novo nesse programa. Aí lascou-se, Massa. Massa tá lascado, porque agora ele vai ter que pagar pra ter o banheiro limpo em casa. Vai pagar. É $80 por banheiro. Mas, cara, não, Beck, falando sério, eu acho que, de modo geral, eu acho que o homem brasileiro, ele acaba se adaptando mais ou menos bem aqui. E o mais ou menos bem, eu quero dizer assim, você acaba, por imposição da sociedade, você acaba assumindo algumas coisas. Ou também por imposição do seu bolso, você acaba assumindo algumas coisas dentro de casa. Porque eu tenho certeza que, se pudesse, o cara ia continuar mantendo o mesmo estilo que ele tinha aqui, com a empregada fazendo as coisas, a mulher cuidando dos filhos e ele só trabalhando e jogando futebol. Eu acho que foi o André que comentou no squad, no meio das nossas discussões, que é uma questão de deixar bem claro, desde que você começa o relacionamento, como é que vai ser a vida, né? Mas aí minha pergunta é essa, assim, o que é que muda? Porque, assim, no Brasil, muitas vezes, o casal já trabalha fora, os dois, e não existe essa divisão de tarefas. Quando chega aqui, o que é que os dois vão continuar trabalhando fora, do mesmo jeito que lá? E o que vai mudar que aqui o brasileiro vai começar a fazer a tarefa e lá não fazia? Qual é a diferença na circunstância? Eu acho que é o isolamento ou a distância da família. Quando você mora perto da família, eu não vou nem falar assim, mora no Brasil, mas quando você mora perto da família, o que eu vejo muito, até eu estava, em janeiro eu estava no Brasil, eu estava assistindo o jornal e o repórter estava na praia e ele falou assim, uma coisa interessante aqui que eu notei aqui, conversando com as pessoas na areia, que só tem avô e avó aqui. Parece que os pais deixaram as crianças com os avós e estão trabalhando e os avós estão cuidando das crianças na praia. Eu acho que a educação, principalmente a educação das crianças, ela é meio que terceirizada para outras pessoas, seja escola, seja tio, seja avó, avô. E aqui, quando você muda de país e você está sozinho, só está o casal, você tem que estar focado em saber quais são todas as atividades que você tem para fazer dentro de casa e com os seus filhos e com a sua família. E no Brasil, vou rotular o homem ali, ele sabe que no final de semana, ou a mulher sabe que eu pego a criança, vou levar para os avós. Independente se eu quero ou não quero, ou porque o avô ligou, porque eu quero ver meu neto, indiferente. Aqui não, aqui você fica sozinho. Então, se você não tem amigos próximos, que esses amigos não tenham criança, ou que esses amigos gostem, do tipo, posso ficar com o seu filho no final de semana e tal, você tem que se virar sozinho, você tem que fazer tudo sozinho. Mas, Márcia, a minha questão não é nem quando tem filhos, a minha questão é um casal sem filhos no Brasil. Muitas vezes eles não dividem as tarefas domésticas, a mulher acaba fazendo mais, isso é frequente, e chega aqui e eles começam a fazer. O que é que muda? Se os dois trabalham fora? Eu acho que é pressão da sociedade. Como no Brasil a gente é pressionado a andar na moda, por exemplo, aqui a gente tem outro tipo de pressão. Eu acho que cada sociedade que você vive, você acaba... Sabe aquela história de dançar conforme o ritmo da música? Sim. Então, é um negócio meio que inconsciente. O que eu vejo assim de casais que chegaram aqui de mais próximos, eu acho que é uma adaptação. Isso que acho que é a real adaptação, e você se adaptar ao ambiente. Mas vocês acham que muda mesmo? Ou é porque as pessoas que chegam aqui e dividem assim, as tarefas normalmente é porque já dividiam lá no Brasil?
Eu acho que são os dois casos. A minha teoria, assim, é que a adaptação ao meio é o que influencia as pessoas que não faziam essa divisão de tarefas em outro lugar. Então, você acha que o cara fica menos machista morando aqui? Eu acho que a sociedade o pressiona a ficar menos machista. Eu quero fazer uma pergunta para Carol. Você que tem filhos, como é que era a divisão de tarefas lá e aqui? O fato de aqui você tá tendo mais participação masculina em casa do que você tinha lá ou não? Lá vocês tinham família e aqui vocês não têm. Lá, enquanto a gente era só um casal, a divisão era bacana. Ele vai ouvir isso, ele vai me matar. Não, mas depois que as meninas nasceram, como tem toda a carga das crianças novas, né? A Letícia e a Sara tem 1 ano e meio de diferença. Então, são bebês juntas. Todo mundo até pergunta se elas são gêmeas. E a mais velha vai fazer 4 anos daqui a um mês. Eles sentam na gente, né? Não tem jeito. A gente tem aquela carga de ser mãe, e aí você é tanto cobrada pela sociedade quanto você se autocobra demais para fazer tudo do jeito certo, você quer acertar sempre. Eu não tive essa parte que a André comentou de não deixar fazer por medo de que estava fazendo errado, sabe? Eu falei, não, faz, pelo amor de Deus, faz, eu só quero deitar um pouco, 5 minutos. Mas eu senti que mudou um pouco. A gente também tinha ajuda de empregada, né? Então, a gente não tinha muita coisa para fazer na casa, a verdade era essa. Então, a pouca coisa que tinha, a gente conseguia dividir, porque quando a carga é menor, é mais fácil dividir, né? Vamos combinar. E aqui, antes de vir para cá, logo antes, a gente falou, não, vamos virar a chavinha, né? Dispensando empregada, vamos começar a fazer. A gente começou, fazia as tarefas de casa, bacana. Chegando aqui, o ritmo fica meio maluco, né? Procura emprego pra lá, estuda. Eu tô fazendo aula à noite também, então ele fica com as meninas à noite. Me ajuda pra caramba isso. Mas a casa ainda é difícil. A casa, eu acabo dando mais atenção pra casa. E ultimamente eu tenho deixado pra lá. A casa tá lá e eu tô olhando pra ela, ela olha pra mim e ela fica daquele jeito. A casa tá lá e você tá aqui gravando o podcast. Exatamente. Do jeito que ela tava semana passada, exatamente. Porque eu tô numa semana de provas também, aquela coisa maluca. Então a gente também tem que eleger as nossas prioridades, né? Eu tinha muito isso também, de assumir bastante tarefa, assim, ninguém tá fazendo, eu vou lá e faço, mas eu também... Porque a gente tá naquele processo, aquela curva de adaptação da integração, né? Vocês conhecem bem, vocês já passaram por ela. Então, a gente tá se reerguendo agora do vale da curva. Então, a gente tem mais confiança no que a gente tá fazendo, nas nossas decisões, e isso também me permitiu, acho que vocês me permitem eu falar isso, eu liguei a chavinha do foda-se. Normal. Então isso me ajudou muito também, tirou bastante da sobrecarga que eu sentia, que eu me impunha a mim mesma, né? Que, Carol, essa sobrecarga que você se impõe não é um certo machismo que habita entre nós? Habita em nós. Eu sei que ele habita em mim, eu tento tirar ele de mim a cada dia, cada detalhe que a gente se percebe fazendo isso. Eu pratico muito isso com as meninas. Eu pensava no começo, quando eu ainda era louca, que achava que queria ter um 3º filho, né? Eu falei, não, eu quero ter um menino, porque eu quero criar essa pessoa, sexo masculino, sem isso tudo, sem esse negócio ruim, sabe? Mas não, com as meninas eu consigo fazer isso. Então, lá em casa não tem esse negócio de que a tarefa de um ou de outro. Agora que elas estão numa idade boa de começar a fazer as coisas, a gente faz junto, leva a roupa que acabou de secar, leva pro quarto, prato, o pratinho delas é de plástico, então dá para levar na cozinha. A hora que vai limpar, eu arrumei aqueles aspiradorzinhos de criança lá, que também não tem rosa e azul, aqui também, quer dizer, tem, mas ele tem também a cor neutra, então elas têm também, então elas vão junto. Quando o meu marido, que gosta mais de montar móveis, elas querem ver, elas querem participar. Brinquedo, não tem esse negócio de brinquedo, de menino, de menina. E na escola eu acho isso ótimo, escola, na Garderie, né?
eu amo a garderie delas, porque eles são tão livres lá para se expressar como meninos ou como meninas. A educatriz delas contando, porque a Letícia, ela queria o balão azul. E aí um amiguinho dela queria o balão rosa. Mas aí a rosa não tinha. Eu propus uma conversa assim, que um comentário que vinha na hora, mas rosa não é cor de menino? Tipo assim. Então isso absolutamente não existe. É muito inclusivo. E elas estarem crescendo sem esse barreira, elas poderem ser todo o potencial que elas puderem. E isso também tá confirmando o que eu vim fazer aqui nesse bloco de gelo, entendeu? É bem engraçado isso que a Carol falou. Você vê, assim, eles têm muito brinquedo aqui com coisa de ferramenta, né? Dessas coisas de construção e de você estava falando teu marido montar os móveis e tal. Tem muitas essas coisas. E eles, por exemplo, você pega o brinquedo que imita um cortador de grama, né? E ele põe lá uma foto da menina e do menino, né? Cada um dos dois andando com um cortador. E da mesma forma, quando você pega uma cozinha, né? A cozinha não é cor de rosa, a cozinha é vermelha, é marrom, é cinza. E ele tem uma foto do menino cozinhando e da menina cozinhando. Então, não tem essa coisa de você sexualizar uma atividade, já como mais tinha muito aquela coisa de menino, e você... É difícil você quebrar quando você cresce desse jeito, né? Ainda tem, mas aqui também tem brinquedo de menino e de menina, mas aqui também tem o que é neutro. Essa que é a diferença, eu acho. Até lá no Brasil, acho que tem menos opção do neutro. Ainda tem muito aquele que é para cada sexo. Dos meninas rosa, e muitas Barbies e muitas bonecas, e o dos meninos coisas de menino, entre aspas, né? Eu não gosto desse termo, mas é assim. Agora aqui as cores são mais neutras, então você tem mais brinquedos neutros do que tem lá. É essa diferença que eu noto. Mas nem sempre, pelo fato de ter neutro, a gente consegue fazer os nossos filhos brincarem com aquilo, você entendeu? A minha filha é uma menina que ela tem características assim bem femininas e ela gosta. Apesar de eu ter querido, assim, eu quis que ela gostasse mais, que ela brincasse de bola, que ela brincasse de carrinho, como eu brincava. Porque eu sempre gostei de brincar de bola, de carrinho, de jogar futebol, de tudo quando eu era criança. Eu queria que ela gostasse também, mas eu tentando levar ela para esse lado, ela não tem a personalidade que eu tenho. Então, ela gosta mais de coisas de menina. Então, eu não gosto desse termo de menina, mas infelizmente é assim que a gente consegue diferenciar. Essas coisas rosas, essas bonecas Barbie, esses negócios, ela gosta. E as coisas que eu queria propor, que era jogar bola, que era não sei o quê, ela não gosta. Então não tem como eu forçar, mesmo eu às vezes querendo que ela vá para o outro lado e faça de tudo, e cresça brincando de tudo. Ela tem a personalidade dela e eu tenho que respeitar, ela tem os gostos dela e eu tenho que respeitar. Então a gente fica ali naquela situação de, poxa, mas eu não quero que ela seja uma menina que só brinca com coisas de menina, de boneca, não sei o quê. Eu quero que ela cresça com a mente aberta para essas coisas e livre, mas nem sempre a gente consegue, você entendeu? Porque ela tem uma personalidade e eu tenho que respeitar, e aí como é que faz? Mas o importante é que se por acaso ela der uma guinada e ela, por exemplo, amanhã ela quiser jogar futebol, né? Você pode pôr na escolinha de futebol feminina, porque tem as pampas, né? Assim, é diferente. No Brasil você não vê muito, né? Aqui você tem essa coisa de você poder colocar as crianças em qualquer tipo de atividade sem depender muito de ser de menino ou de menina, né? É o bom que tem a opção, né? Sim. É que nem lá no Brasil os dois faziam taekwondo. E, nossa, eles super gostavam. Aqui eu não consegui colocar ainda, mas isso era uma coisa que ela fazia. É uma arte marcial e ela fazia muito bem, por sinal. E assim que eu puder, eu quero ver se eu coloco de novo, porque eu acho legal poder ir experimentando essas coisas. E como você disse, o bom é que aqui tem a opção. Não é só para o menino a escolinha de futebol, tem a escolinha de futebol para menina também. Né? Traga ela pro lado karatê da vida, por favor. Mas eu vejo, meu filho faz hóquei e tem os meninos e tem as meninas, é todo mundo jogando junto, não tem muito essa coisa de, sabe, nem de separar. Às vezes nem separa tanto. Você vê no futebol também, nas escolinhas, eles botam as meninas para jogar junto. A gente que joga o futebol adulto, né, por aqui, e as mulheres jogam com a gente, sabe?
Ah, é legal, hein? Não tem essa coisa, você tem um certo receio de impacto físico e tal, mas as meninas jogam mesmo e jogam pra valer, não tem essa. Mas eu já ouvi muita piadinha de Brasília. Eu me lembro de uma história que uns amigos nossos, homens, foram jogar um futebol misto, né? E daí tinha as mulheres, e aí eles não sabiam, os homens não sabiam como se comportar, porque eles nunca tinham jogado num time misto, né? E eles estavam em, crise existencial, sem contar as piadinhas, né? Pô, perdendo pra mulher e não sei o quê. Não, a parte mais trash de toda essa história foi no final, o cara dizendo, bom, acabar o jogo, agora vamos trocar a camisa, né? Então todo mundo tira a camisa aqui. Foi o machista falando aí. O machista chauvinista perdendo audiência. Depende, se ela tivesse com uma camiseta por baixo, ela podia trocar a camisa. Mas e por que não? E por que ela não pode mostrar os peitos? Vamos ser bem radical aqui, ó. E se ela quiser mostrar Massaro, põe isso aí no próximo programa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Por mim, o tema do próximo programa... Cada um na sua. O próximo programa é mostrar os peitos. Contra ou a favor? Na semana que vem nós vamos discutir. Vamos discutir pelo... não, chega dessa história. Pessoas, deu nosso tempo pro programa de novo. Esse papo podia ir por horas novamente. Mais uma vez, obrigado a participação de vocês. Foi muito legal e eu espero que vocês voltem. André, eu não falo mais com você porque eu já sei que você vai voltar, né? Então eu já não vou ficar implorando tua presença aqui. Então, fiquei sabendo. Carol. Me contaram. Carol, muito obrigado pela tua participação também. Obrigado vocês. Sempre muito bacana estar contribuindo com vocês. E sabe que a casa tá aberta, quando você quer voltar, apareça aí e tal. Sempre à disposição. Mar, obrigado pela participação também. Disponha. E temos que fazer marmita ainda. Tem que fazer marmita, não tem nada pra amanhã. Nem me fale, eu quero ver se eu acordo ainda amanhã de manhã, se essa gripe. E aí já são 10 horas, né? Aqui são 7 ainda. Preciso voltar no tempo. Olha só, tá vendo só? Olha a vantagem de morar em Vancouver, né? Você pode voltar no tempo. Pessoas, vocês que escutaram o programa, a gente espera que vocês tenham gostado. O tema realmente é bem amplo, a gente pode estar discutindo várias facetas sobre isso daqui, mas o tempo não nos permite. Se vocês quiserem que a gente continue discutindo isso aqui, escreva pra gente, mande pro contato@canadagora.com ou então mande lá no nosso Facebook ou nas outras redes sociais que a gente conversa com vocês. O mês do podcast dela continua, semana que vem tem mais programa. E não deixe de assinar nosso feed, compartilhar com seus amigos, indicar para seus amigos e voltar aqui sempre que vocês puderem. Chega, né, pessoas? Então, a gente vê semana que vem com mais um Pode deixar. Falou, galera. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.